lágrimas vão escorrer, os corações vão bater mais forte neste momento em que temos a entrada em campo dos 3 atletas que sobreviveram a essa terrível tragédia. Dos 6 sobreviventes, né, 4 brasileiros, 3 são esses aí, né, atletas da Chapecoense. O 4º brasileiro é o Rafael Renzo, que aliás está do nosso lado aqui na cabine, voltando ao trabalho também. Ele é narrador aqui em Chapecó. Hoje pela primeira vez vai narrar uma partida de futebol, desde o acidente. E os outros 2 sobreviventes bolivianos da tripulação da companhia aérea lá da Bolívia. Inevitáveis lágrimas nos olhos do Foman. Eles vão receber as medalhas de campeões da Copa Sul-Americana, né? Todos os atletas que estão aqui vão receber, né? Os 3 que estavam na delegação e mais os familiares daqueles que faleceram. São 19 jogadores, né, que faleceram, além dos integrantes da comissão técnica. Estou aqui com Wagner Villaron, com Rafael Rezende, os nossos comentaristas. Daqui a pouquinho a Chapecoense enfrenta o Palmeiras, um jogo de faixas, né? O campeão da Copa Sul-Americana, Chapecoense, contra o campeão brasileiro Palmeiras. O Foman recebe ali a sua medalha, também vai receber o Ruschel e o Neto, que também está por ali. Villaron, impressionante que em 53 dias a Chapecoense consiga reconstruir o seu time e renascer para o futebol. Boa tarde, Villaron. Boa tarde, Milton, Rafa, amigos ligados no Sport TV. É muita coisa surpreendente no passado recente da Chapecoense. Uma delas é esse poder de reconstrução baseado na força das pessoas aqui de Chapecó, do clube, e em toda a solidariedade do país, do mundo inteiro, em prol da Chapecoense. Esse passado recente nos reservou algumas cenas marcantes, históricas. Hoje mais uma, com todos os sobreviventes em campo, e certamente outras virão, né? Por exemplo, quando o Alan Ruschel, o Neto voltarem a jogar, mais um momento muito comovente. Enfim, uma história que toca a todos nós no mundo inteiro. Nós temos nesse momento a entrada dos familiares, você vê ali ao fundo, né? Muitas mulheres, muitas crianças e tal. O pessoal da diretoria da Chapecoense está fazendo aqui a entrega das medalhas, né? O nosso companheiro Rafael Renzo, que a gente viu naquela fila que estava entrando em campo, era o último ali de bonezinho branco, também está ali no gramado, porque ele participa deste momento de celebração aqui do pessoal da Chapecoense, meu caro Rafael Rezende. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Milton, Villaron, aos amigos em casa. Juntar toda essa comoção, juntar todo esse apelo, né, no mundo todo com relação à Chapecoense, tentar transformar isso de alguma forma em força, em estímulo para seguir em frente. Um misto de emoção pelo que ficou e a tentativa de olhar para frente, olhar para o futuro, né, num ano que tem tudo também, mais uma vez, apesar de toda a dificuldade, para ser dos maiores da história do clube, como foi 2016, apesar da tragédia. Tentar seguir em frente, né, sem esquecer o que se passou. Ali o presidente Plínio David Ness Filho, né, que o popular Maninho, né, que assumiu o clube recentemente, está empenhado aí com o resto da diretoria para recolocar as coisas nos trilhos depois dessa tragédia que vitimou a equipe da Chapecoense na madrugada do dia 29 de novembro lá em território colombiano. Ali de bonezinho, você está vendo passando ao fundo ali é o Rafael Renzo. Aí está agora mais no detalhe, né? Ele que voltou a trabalhar essa semana passada nos programas da rádio, hoje pela primeira vez vai voltar a narrar uma partida da Chapecoense. Esse é o prefeito aqui da cidade de Chapecó, que também está participando deste cerimonial. Nesse momento está sendo entregue oficialmente, né, para os jogadores a taça, o título da Copa Sul-Americana, que era o destino da Chapecoense, era a Colômbia, exatamente para fazer o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. E depois o próprio Atlético Nacional abriu mão de qualquer disputa para que a Chapecoense fosse declarada campeã desse torneio.
Aí o Nivaldo, né, que se aposenta e permanece no clube, não estava no grupo, no avião. Florenci do lado dele, o Moisés, Martinucci ali também. Jogadores que permanecem vinculados a Chapecoense, mas que não estavam, né, no avião, na tragédia, no dia em que ocorreu a... Eram do grupo do ano passado. Exatamente. Já, mas não foram convocados para a viagem, né? Alguns machucados, outros que não faziam parte ali do elenco. Temos nesse momento uma queima de fogos aqui do lado externo da Arena Condá, na cidade de Chapecó. São esposas, são familiares, filhos, né? A tragédia vitimou muita gente, né? Quer dizer, muitas famílias foram desfeitas, muitos planos foram cortados, muitos sonhos ficaram pelo caminho. E ainda há, né? Quer dizer, no momento em que a Chapecoense se reconstrói como time de futebol, como clube que vai voltar às suas atividades a partir de hoje, mas ainda tem uma série de questões, né, que ficam aí pelo caminho para serem resolvidas, né? E o amparo a essas famílias talvez seja a principal delas, né? De gente que perdeu ali o provedor da família, né, o jogador do time da Chapecoense, e esse pessoal que precisa do amparo para continuar a vida, né, para retomar a vida. Todo um processo, né, Milton? Inclusive o evento de hoje, esse amistoso que reúne, deve encher aqui a Arena Condá, tudo em prol das famílias, das pessoas direta e indiretamente envolvidas nessa tragédia. Muitas crianças, né, são os filhos desses profissionais que faleceram lá na Colômbia. É do Brasil, mas mais do que tudo, Crisley Schwab é a voz de quem você está ouvindo aí, é uma jornalista aqui da cidade que está sendo a apresentadora deste evento aqui antes do amistoso entre Palmeiras e Chapecoense. Nós merecíamos estar nessa final. Nós sabemos aqui o trabalho que nós fizemos aqui desde o início do ano, depois que chegamos no Caio. E é todo mundo aqui, elenco, atleta, comissão, como eu falei ali na semana do Sr. Jorge. Do roqueiro ao presidente, cada um faz sua função, por isso que nós somos grandes. É do roqueiro ao presidente. Nós merecíamos estar nessa final. Nós sabemos aqui o trabalho que nós fizemos aqui desde o início do ano, depois que chegamos no Caio. E é todo mundo aqui, elenco, atleta, comissão, como eu falei ali na semana do Sr. Jorge. Do roqueiro ao presidente, cada um faz sua função, por isso que nós somos grandes. É do roqueiro ao presidente. Sandro, né, o ex-presidente, que faleceu na queda do avião, no momento em que o time tinha se classificado para a final, né? E ele dizendo ali da importância de todos os integrantes do clube, né? Não só os jogadores, os presidentes, mas até lá o pessoal que cuida da rouparia, cozinheiro, enfim. E por isso, inclusive, os roupeiros do clube estão sendo chamados até para participar da entrega das medalhas agora para as famílias. A entrega das medalhas. Para fazer a entrega das medalhas, convidamos o senhor Plínio Davi Denez, Jorge Luiz de Andrade e Valdo Flores, que são os roupeiros hoje da Chapecoense, vão participar aí junto com o Plínio Davi Denez, que é o presidente da Chapecoense, o Gilvan Vivian, que é o presidente do Conselho Deliberativo, o Ivan Toso, que foi o presidente em exercício, né? Ele ficou nesse intervalo aí entre o acidente e até a nova diretoria tomar posse. Enfim, estão todos aí para fazer parte dessa doída cerimônia, né? É uma doída, para essas pessoas é uma cerimônia muito dolorida, que mais uma vez as feridas vão sendo cutucadas ali, vão sendo abertas, a saudade batendo. Ó glorioso verde que se expande. O garoto tá com a camiseta ali que tem o Kleber Santana, né? Imagino até que seja filho do Kleber Santana, que era o capitão do time. A gente vê ele erguendo taça ali na camiseta do garoto. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor, leva consigo o coração. O presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, também está ali, foi convidado, já que o Palmeiras foi um dos times que mais rapidamente se solidarizou com a Chapecoense, não só cedendo jogadores, mas fazendo esse amistoso aqui com toda a renda revertida para as vítimas aí, as familiares.
E o Palmeiras pagando até as suas despesas para estar aqui em Chapecó para fazer esse amistoso. O Palmeiras cedeu 3 jogadores, o Amaral, o zagueiro Natan, o João Pedro, um clube que se envolveu bastante. O próprio pessoal da Chapecoense, ao longo dos últimos dias, tem destacado muito essa solidariedade de vários clubes, e o Palmeiras nesse meio, com 3 atletas, se destacou bastante. Tu és querido em toda Santa Catarina. Ó glorioso verde que se expande entre os estados, tu és sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade, meu furacão, tu és sempre um vencedor. Sempre honrando nosso escudo com sua raça, és alegria nos estádios, nunca só. Na imensidão e vastidão de nosso estado, Chapecoense, tu és sempre Chapecó. A força imensa de sua fiel torcida, que nos estádios tudo é lindo e nos fascina. A nossa massa, meu verdão, mexe contigo. Tu és querido em toda Santa Catarina. A nossa massa, meu verdão, mexe contigo. Dias, Diego, a gente vai vendo pelas camisas, elas estão com as camisas vestidas ao contrário para que fique ali na parte da frente os nomes, os números dos jogadores que faleceram. Gil, né? Daqui a pouco, inclusive, nós vamos ter a apresentação oficial do novo elenco, né? O elenco foi formado nesse período de menos de 2 meses aí. Muitos jogadores emprestados, muita gente foi contratada pela própria Chapecoense. Meninos que vieram da base, né, do time aqui de Chapecó, os que ficaram do elenco do ano passado. Já todo o elenco vai ser apresentado aqui nesta celebração da vida que promove aqui a Chapecoense em Santa Catarina. Tá vendo aí já o pessoal do Palmeiras, a delegação do Palmeiras está vindo aqui para o gramado também, já para iniciar o seu processo de aquecimento. Palmeiras está aí o Felipe Melo, né? A mais recente, talvez a mais importante contratação do Palmeiras. Está aí o Dudu, capitão do time na temporada passada e que vai permanecer capitão, né? Apesar da volta do Fernando Praz ao gol do Palmeiras depois da contusão do segundo semestre do ano passado, o Eduardo Batista anunciou que o Dudu continua capitão do time. Aí o Fernando Praz, Jailson que brilhou, né, na ausência do Fernando Praz ano passado. Ela ficou invicto no campeonato, né? O Palmeiras com o Jailson no gol não perdeu até com a conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado. Aí o Fabiano, né? Fabiano que teve uma história que ele passou pela equipe da Chapecoense e curiosamente no jogo do ano passado que concretizou o título brasileiro para o Palmeiras, ele fez um gol da vitória, né? Que foi o último jogo oficial do time da Chapecoense do ano passado. Aí o time teve um acidente e volta a jogar aqui exatamente contra o Palmeiras. Nós temos em todas as redes que cercam aqui, as grades que cercam o estádio, você está vendo ali até atrás do gol,
Temos pequenos origamis, né? São pequenas aves, passarinhos, pássaros, aves que foram colocados em todo o entorno do estádio, penduradas aqui nas grades do estádio. Alguns corações estão espalhados por aí, enfim, tem todo um clima de muita confiança de que o futuro que tem pela frente aí o time da Chapecoense vai ser bom. Estamos vendo os origamis aí os corações de papel. Em todo o entorno aqui do estádio a gente tem essa ornamentação, vamos dizer assim. Seguem as homenagens aí às famílias. A gente fala dos jogadores, mas claro que tem comissão técnica, tem dirigentes, tem pessoal administrativo, tem todo o elenco, né, da Chapecoense que estava a bordo daquele voo. E nós aqui do outro lado, né, os nossos companheiros jornalistas que também faleceram naquela tragédia. É toda uma temporada muito atípica, Milton, Rafa, amigos ligados no Sport TV, por tudo, evidentemente, que aconteceu. Recentemente, até durante a programação do Sport TV no Seleção, a gente teve a oportunidade de conversar com o presidente da Chapecoense, o Arlindo Ness, e ele explicando que, diante de tudo isso, você tem que ter alguns... O Alan Ruschel recebendo mais um abraço ali, esse aí vai voltar a jogar, como a gente disse, vai ser mais um momento marcante, emocionante, a plaquinha do Alan Ruschel subindo, o Neto mais uma vez aí. O presidente explicando, Milton, que além da preparação técnica, física, fisiológica, natural de qualquer time de futebol, tem muito agora de dedicação da direção, da comissão técnica em cima do lado psicológico. Porque todo jogo da Chapecoense, principalmente fora de casa, vão ter homenagens, as lembranças que devem ser sempre presentes, mas de preparar essa turma para segurar firme essa pressão extra, né? Durante toda a temporada ter que conviver com essas recordações. E convidamos a todos para se acomodarem no estádio. Muito bem, nós vamos ter a saída agora desses familiares todos que estavam aqui no gramado. Essa estrutura que foi montada ali para eles também vai ser retirada, porque nós vamos ter então a apresentação na sequência aí nós vamos ter na sequência a apresentação do grupo que a Chape está montando aí para esta temporada de 2017, que vai ser uma temporada tão importante e tão intensa, né? Porque é uma sequência de campeonatos, né? Começa com a Primeira Liga, tem o Campeonato Catarinense, tem a Libertadores, tem a Copa Sul-Americana, enfim. O próprio Campeonato Brasileiro que virá mais à frente, né? É um ano de muita competição para o time da Chapecoense. O pessoal do Palmeiras já está aí batendo bola, fazendo o seu aquecimento pro amistoso. Aqui na Arena Condá, no oeste de Santa Catarina, na cidade de Chapecó, que é uma cidade que tem 210 mil habitantes. O seu entorno aqui, você poderia chamar de região que tem os municípios vizinhos, chega a cerca de 400 mil pessoas aqui na região de Chapecó. E é uma cidade cuja área, né, cuja extensão atinge até a fronteira com o Rio Grande do Sul. Estão saindo aí os familiares dos jogadores que faziam parte do grupo da Chapecoense. Essa é uma imagem do vestiário da Chapecoense aqui na Arena Condá. Você vê que os jogadores estão ali se aprontando, né, para vir também ao gramado dentro de alguns instantes o novo time que vai sendo montado, que já tem quase 40 jogadores, né? Além dos que foram contratados, que foram cedidos por alguns clubes, meninada da base que subiu. O elenco hoje já tem 37 jogadores fora, sem a gente contar o Ruschel e o Neto, que ainda tem um processo de recuperação aí pela frente. Tá aí o Jackson Foman, que era um dos goleiros da equipe.
que chegou aqui de ambulância, né? Teve todo um cuidado para trazê-lo aqui para o estádio, porque ele ainda carece de mais alguns dias de internação até ser definitivamente liberado do hospital. Como não se render a esses guerreiros que aos poucos conquistaram seu espaço com os gigantes do futebol? Ser chapecoense é honrar a camisa dentro e fora de campo. É torcer, vibrar, gritar, se emocionar. Ser chapecoense é encarar a adversidade com bravura e jamais desistir de sonhar. Aí o pessoal da diretoria da Chapecoense, com o presidente do Palmeiras que está ali. De pessoas que um dia projetaram o futuro e trabalharam incansavelmente para que hoje pudéssemos vivenciar esse sonho. Temos um legado para honrar e um compromisso de nos manter fortes, unindo a cada passo, pois nessa caminhada... Transmissão ao vivo do Sport TV a partir aqui de Chapecó, Arena Condá. Estamos aqui no oeste de Santa Catarina, celebrando o ressurgimento da Chapecoense, que remonta o seu time, que vai curando as suas feridas e vai tentando dar passos em direção ao futuro. E mais uma vez a gente lembra, torçamos para que todas as situações pendentes ainda sejam resolvidas, principalmente no que diz respeito à assistência às famílias, né? Essa semana houve algumas reclamações aqui e ali de que está faltando um pouco de apoio, de que o dinheiro não está chegando. Vários amistosos foram realizados no final do ano passado com renda revertida aqui, mas a gente sabe que tem uma questão inclusive burocrática, né, desse dinheiro ser liberado, ser enviado para essas pessoas. Então que tudo isso seja resolvido rapidamente para que essas famílias não fiquem aí sem acolhimento. Vai saindo aí o Foman, ele que está com a taça ali da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, no telão, você vê lá em cima, vai sendo reproduzida, né, um pouco da história da Chapecoense recente, que vinha crescendo, né, num time que em 2009 estava na Série D, né? Em 2009 subiu para a Série C e a partir dali uma arrancada que em 2013 levou o time para a primeira divisão, onde estava e onde vinha melhorando a cada temporada. Este ano já tinha feito, o ano retrasado, né, já tinha feito uma campanha interessante na Copa Sul-Americana. O ano passado chegava até a final e acabou ficando com o troféu. E esse ano terá a participação na Libertadores da América na temporada de 2017. Vão passar por aqui com destino ao ônibus. Bem, ficam então os jogadores do Palmeiras agora aqui no gramado, fazendo o seu aquecimento, e já virão também os jogadores da Chapecoense para iniciar o seu processo de aquecimento. Danilo defendendo, Rangel, artilheiro, equipe organizada. A arena tava lotada, a arena tava lotada. Vamos com informações então dos nossos repórteres, enquanto aguardamos então o próximo momento aí da cerimônia. O Marcos Carvalho, que está de olho aí na equipe da Chapecoense, a nova equipe da Chapecoense, e a Fabiola Andrade, de olho neste renovado Palmeiras, campeão brasileiro, mas que tem muitas caras novas para a temporada. Boa tarde, Marquinhos. Olá, Milton, um grande abraço para você, para todo mundo que acompanha esse dia especial para o futebol brasileiro, essa nova Chapecoense se reerguendo depois de quase 2 meses aí de um sentimento muito constante, muito forte. Hoje nós tivemos aqui imagens realmente contundentes, vendo aqui familiares ainda se recuperando
dessa tragédia aérea de Medellín. Daqui a pouquinho, o novo time da Chapecoense vai entrar em campo aqui para o aquecimento. É um time completamente renovado, como você disse, praticamente 37 jogadores aí nesse elenco para 2017, e realmente o planejamento da Chapecoense vai ter que ser preciso, porque praticamente a equipe vai disputar aí entre 80 até 90 jogos ao longo dessa temporada 2017. Foram 25 jogadores contratados, um técnico novo, Wagner Mancini, ou seja, diretoria nova também, o Plínio Denez, chegando aqui, assumindo essa Chapecoense para tentar fazer bonito, honrar as cores da equipe catarinense. Milton. Eu sou da Chape, pentacampeão, tá estourado, o melhor time é a Chape. Eu sou da Chape, eu sou da Chape. Legal, Marquinhos, muito obrigado. Vamos agora com a Fabiola Andrade, informações do Palmeiras. Olá, Fabiola, boa tarde. Muito bem, tivemos um problema técnico aí com o microfone da Fabiola. Já já ela voltará e trará, voltará não, entrará pela primeira vez na nossa transmissão e trará informações a respeito deste Palmeiras, que vem aí com o título de campeão brasileiro, mas que investiu em novas contratações. É um time ainda mais forte, Rafa, você acha, para essa temporada, com as contratações que fez? Ainda mais forte, Milton, sem dúvida, com relação a elenco. Mas é um trabalho iniciando do zero com relação à comissão técnica, né? O Eduardo Batista recebendo mais uma grande oportunidade num clube grande, com um sarrafo lá em cima, uma exigência muito alta para essa temporada 2017. A gente sabe que o torcedor do Palmeiras vislumbra sim conquista de América, de Libertadores, enfim, disputa de Mundial de Clubes. E ele tem muito pouco tempo para colocar em prática as ideias dele, que são um pouco diferentes das ideias do Cuca. O Palmeiras era muito competitivo, tem tudo para permanecer competitivo, mas com um olhar um pouco diferente. A gente vai poder acompanhar isso em campo com o decorrer da temporada. Você está vendo aí a imagem do vestiário da Chapecoense, né? O novo time que foi formado, os jogadores estão se abraçando, estão se cumprimentando, que virão para o gramado neste momento também para o seu processo de aquecimento e para que a gente tenha até a apresentação desses novos jogadores. Diga, Marcos. Estou aqui ao lado, Milton, do médico Edson Stakonski, que acompanhou praticamente todos os dias, né? Desde a tragédia aérea de Medellín, depois acompanhou cada atleta sobrevivente, também o Rafael Renzel, enfim, ele acompanhou todo esse drama e hoje aqui prestando mais uma vez solidariedade, realmente homenageando mais uma vez esse elenco da Chapecoense. Doutor, o senhor que esteve presente praticamente em todos esses dias, qual que é o sentimento nesse momento? É um sentimento de missão cumprida, apesar de toda a comoção, toda uma tristeza. Terça-feira a gente encerra essa missão, que é da alta para o coma. Nós, quando saímos daqui, quando acordamos naquela noite fatídica, extremamente angustiados e sem saber do que era, esperando que seriam vários sobreviventes, mas já às 9 horas da manhã já sabíamos que tinha um pouco. A gente saiu com uma missão, que quem estivesse vivo, a gente traria de volta. E graças a Deus a gente cumpriu essa missão. Então, todos estão de volta. Obrigado pela participação do Dr. Edson. Eu volto com você, Milton. Legal, Marquinhos, muito obrigado. No momento que está entrando aqui o mascote do Palmeiras, que é o Periquito, né? E o Índio Condá, né? Que é o mascote da equipe da Chapecoense. E os dois índiozinhos ali que vêm junto com eles aqui para o centro do gramado nesses momentos que antecedem a Chapecoense e Palmeiras. A Chapecoense, Vilarão, me parece que teve uma atitude, do meu ponto de vista pelo menos, né? Muito coerente, né? A não aceitar qualquer tipo de empréstimo. Não, fulano lá que parou de jogar, mas ainda está bem em forma, ele pode vir. O fulano que quer se oferecer para jogar, ele que já estava encerrando a carreira. Eles foram aceitando os pedidos que estavam de acordo com a filosofia do time para montar um bom time, né? Não só para montar um time, mas para montar um bom time que seguisse competitivo como vinha sendo nas últimas temporadas, né? Sem dúvida. Quando você citou essa subida da Chapecoense, os últimos anos de acesso, é um trabalho muito bem feito dentro de campo, mas com uma ideia bem clara. Graças a ela, a gente está acompanhando aí a movimentação do pessoal vindo a campo, de não ter essa história de que grandes estrelas. Primeiro é gente que entenda a ideia de trabalho, a concepção da Chapecoense, porque foi graças a essa base que o time conseguiu esses resultados, essa campanha tão estruturada. E aí está o novo time, o novo elenco da Chapecoense entrando aqui no gramado da Arena Condá. Os jogadores vão sendo recepcionados ali pelos palmeirenses que já estavam aqui no campo.
Como já foi dito, inclusive, no time da Chapecoense tem 3 jogadores com origem no Palmeiras, que estão emprestados aqui. Há no Palmeiras jogadores como o Fabiano, que passou pela Chapecoense, e o Ioran, né, que é nascido aqui em Chapecó, surgiu na base da Chapecoense e agora foi negociado e está integrando o elenco do Palmeiras, enfim. Aparentemente é um laço que só tende a se estreitar entre as duas equipes em verde e branco. É um elenco que tem tudo, Milton, para se modificar bastante ao longo da temporada. Serve até como grau de comparação o que foi o trabalho da Chapecoense em 2016. Dos 22 jogadores que estavam no avião, no acidente em Medellín, 14 deles haviam chegado no início na temporada de 2016. 9 deles com a temporada em andamento. Um time que ia se construindo ao longo da temporada, que teve inclusive a perda do Guto Ferreira, né? Ali na metade da temporada, no meio de junho, indo para o Bahia, e a chegada do Caio Júnior. E que tinha uma margem, sim, uma espinha dorsal montada já com o Kleber Santana de 2015, o Gil, enfim, Danilo e Bruno Rangel há mais tempo, mas que também soube se reconstruir, inclusive dentro de 2016, ao longo da temporada. Isso deve acontecer novamente, né? Esse primeiro momento, com várias chegadas, 23 contratações, era fundamental, necessário, mas isso vai se ajustar ao longo do ano. Estamos vendo aí o camarote, né, onde estão os atletas ali, os sobreviventes, e alguns familiares também, enfim. O pessoal da Chapecoense montou uma área aqui para que eles possam assistir ao jogo também. Na sequência entre Chapecoense e Palmeiras, aqui na Arena Condá, na cidade de Chapecó, que tem um dia lindo, né? Um sol forte desde cedo, muito calor. Agora, hoje em relação a ontem, né, a gente tem um tempo muito mais nebuloso, tem muito mais nuvens no céu, dando pinta até que a gente pode ter uma chuva aí no final da tarde, no começo da noite. Mas muito calor, né? Tá um dia de muito sol aqui na cidade de Chapecó. Ontem também muito sol, muito calor, mas ontem o céu estava mais limpo, não tinha tantas nuvens como a gente tem hoje aqui. Por isso que está aí uma pequena previsão de que possa chover durante o dia. Agora eles vão apresentar a nova equipe da Chapecoense. Wagner Mancini, comissão técnica. Wagner Mancini, né, o técnico contratado para esta reconstrução. Aí ele. Goleiro Arthur Moraes. O goleiro Arthur Moraes, que o ano passado esteve no Omaniospor da Turquia, mas com passagem na Roma, no Benfica, jogou no Santos, né? O outro goleiro é o Elias Curzel, que no ano passado estava no Juventude, é jovem, né? Apenas 21 anos tem o Elias. E aí o meio-campista Neném. Neném, jogador de meio campo, que já está nos braços do povo aqui, né? O Dair Souza é o nome dele, 34 anos, é ídolo da torcida, capitão do time, você vê ele com a braçadeira. O João Pedro, né, jogador revelado do Palmeiras, está emprestado pelo Palmeiras, lateral direito. O Douglas Grolli, que o ano passado disputou o Brasileiro pela Ponte Preta. Fabrício Bruno, também jovem, de 20 anos, zagueiro de área. Esteve no Cruzeiro ano passado, também está emprestado aqui. Reinaldo, lateral esquerdo. O Reinaldo, que o ano passado estava na Ponte Preta, mas que é vinculado ao São Paulo Futebol Clube, né? Também veio para compor essa reconstrução aí da Chapecoense. Amaral, jogador experiente de 30 anos, no ano passado no Coritiba, mas é um dos jogadores vinculados ao Palmeiras. Andrei Giroto, revelado pelo Palmeiras, mas que estava jogando no Japão no ano passado, né? Rossi, jogador de ataque, 23 anos. Esteve no Goiás no ano passado. Rossi Clay ele chama. Rossi para os íntimos. Wellington Paulista, né? Bastante rodado, veterano. O ano passado na Ponte Preta, mas já circulou aí pelo Brasil inteiro. Ele que tem 33 anos de idade. Niltinho, atacante, 23 anos. O ano passado no Criciúma. Uruguaio Ceballos, lateral direito. Ex-defensor do Uruguai.
Luiz Otávio já foi apresentado aí, ele que veio do Luverdense, 24 anos. Natan, esse também surgiu na base do Palmeiras, está emprestado pelo Palmeiras. Diego Renan, né, outro jogador já de experiência, surgido no Cruzeiro. Diego Renan ano passado no Vitória. Luiz Antônio, volante. Nadson, jogador de meio campo. Nadson, 27 anos, estava no Paraná. O Martinúcio, né, que já era argentino, já era do elenco aqui da Chapecoense, que não viajou no fatídico voo para a Colômbia porque estava machucado, né? Não estava sendo aproveitado porque estava machucado. Este é o Dodô, mais um jogador de meio campo. Dodô estava no Figueirense, 22 anos. Osman Júnior, 24 anos, era do América Mineiro. Mais um Arthur, este atacante, 24 anos, estava no Santa Cruz. Túlio de Melo, outro atacante, também já está aí nos braços do povo, 31 anos, grandalhão de 1,92 m de altura, veio do Sport. Wesley Natan é outro atacante, apenas 21 anos de idade, atuou pelo Bahia. Lourenci, também atacante, 20 anos, veio da base da Chapecoense. E como disse o Rafa, né, Vilarão, a gente sabe quando você contrata muitos jogadores de uma vez e não tinha outra saída, né, para ter um elenco. Obviamente que você acerta em uns, erra em outros e você vai tendo que ir reconstruindo o time ao longo do ano, até para o volume de competições que o time vai ter, né? Isso é tudo uma questão de construção de time, construção de grupo. Agora é interessante, observando algumas entrevistas do Wagner Mancini, ele tem uma linha de raciocínio muito parecida com a do Caio Júnior e até na estruturação da equipe, né? Montar ali um atacante mais de referência, enfim. O Chapecoense tem uma concepção de trabalho muito bem desenvolvida e está em boas mãos. Muito bem, agora os jogadores da Chapecoense também vão fazer o seu aquecimento aqui no gramado. Os do Palmeiras que já estavam aquecendo vão para os vestiários e já a bola rola. Chapecoense voltando a jogar, enfrentando o Palmeiras, campeão brasileiro do ano passado. Você vai curtir ao vivo aqui no Sport TV, nesta celebração à vida que a Chapecoense está fazendo com o milagre da salvação, né, de 3 personagens do seu elenco naquele desastre aéreo trágico, mas sobretudo o renascimento do time em apenas 53 dias. Está pronto para iniciar mais uma temporada. Wagner Vilarão e Rafael Rezende já vamos transmitir o jogo para você ao vivo aqui direto de Chapecó, logo depois do nosso. Lágrimas vão escorrer, os corações vão bater mais forte neste momento em que temos a entrada em campo dos 3 atletas que sobreviveram a essa terrível tragédia. Dos 6 sobreviventes, né, 4 brasileiros, 3 são esses aí, né, atletas da Chapecoense. O 4º brasileiro é o Rafael Renzo, que aliás está do nosso lado aqui na cabine, voltando ao trabalho também. Ele é narrador aqui em Chapecó. Hoje pela primeira vez vai narrar uma partida de futebol, desde o acidente. E os outros 2 sobreviventes bolivianos da tripulação da companhia aérea lá da Bolívia. Inevitáveis lágrimas nos olhos do Foman. Eles vão receber as medalhas de campeões da Copa Sul-Americana, né? Todos os atletas que estão aqui vão receber, né? Os 3 que estavam na delegação e mais os familiares daqueles que faleceram. São 19 jogadores, né, que faleceram, além dos integrantes da comissão técnica. Estou aqui com Wagner Vilarão, com Rafael Rezende, os nossos comentaristas. Daqui a pouquinho a Chapecoense enfrenta o Palmeiras, um jogo de faixas, né? O campeão da Copa Sul-Americana, Chapecoense, contra o campeão brasileiro Palmeiras. O Foman recebe ali a sua medalha, também vai receber o Ruschel
e o Neto, que também está por ali. Vilarão, impressionante que em 53 dias a Chapecoense consiga reconstruir o seu time e renascer para o futebol. Boa tarde, Vilar. Boa tarde, Milton, Rafa, amigos ligados no Sport TV. Muita coisa surpreendente no passado recente da Chapecoense. Uma delas é esse poder de reconstrução baseado na força das pessoas aqui de Chapecó, do clube, e em toda a solidariedade do país, do mundo inteiro, em prol da Chapecoense. Esse passado recente nos reservou algumas cenas marcantes, históricas. Hoje mais uma, com todos os sobreviventes em campo, e certamente outras virão, né? Por exemplo, quando o Alan Ruschel, o Neto voltarem a jogar, mais um momento muito comovente. Enfim, uma história que toca a todos nós no mundo inteiro. Nós temos nesse momento a entrada dos familiares, você vê ali ao fundo, né? Muitas mulheres, muitas crianças e tal. O pessoal da diretoria da Chapecoense está fazendo aqui a entrega das medalhas, né? O nosso companheiro Rafael Renzo, que a gente viu naquela fila que estava entrando em campo, era o último ali de bonezinho branco, também está ali no gramado, porque ele participa deste momento de celebração aqui do pessoal da Chapecoense, meu caro Rafael Rezende. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Milton, Vilarão, aos amigos em casa. Juntar toda essa comoção, juntar todo esse apelo, né, no mundo todo com relação à Chapecoense, tentar transformar isso de alguma forma em força, em estímulo para seguir em frente. Um misto de emoção pelo que ficou e a tentativa de olhar para frente, olhar para o futuro, né, num ano que tem tudo também, mais uma vez, apesar de toda a dificuldade, para ser dos maiores da história do clube, como foi 2016, apesar da tragédia. Tentar seguir em frente, né, sem esquecer o que se passou. Tá ali o presidente Plínio David Ness Filho, né, que o popular Maninho, né, que assumiu o clube recentemente, está empenhado aí com o resto da diretoria para recolocar as coisas nos trilhos depois dessa tragédia que vitimou a equipe da Chapecoense na madrugada do dia 29 de novembro lá em território colombiano. Ali de bonezinho, você está vendo passando ao fundo ali, é o Rafael Renzo. Aí está agora mais no detalhe, né? Ele que voltou a trabalhar essa semana passada nos programas da rádio, hoje pela primeira vez vai voltar a narrar uma partida da Chapecoense. Esse é o prefeito aqui da cidade de Chapecó, que também está participando deste cerimonial. Nesse momento está sendo entregue oficialmente, né, para os jogadores a taça, o título da Copa Sul-Americana, que era o destino da Chapecoense, era a Colômbia, exatamente para fazer o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, e depois o próprio Atlético Nacional abriu mão de qualquer disputa para que a Chapecoense fosse declarada campeã desse torneio. Aí o Nivaldo, né, que se aposenta e permanece no clube, não estava no grupo, no avião. Lorenci do lado dele, Moisés, Martinucci ali também, jogadores que permanecem vinculados à Chapecoense, mas que não estavam, né, no avião, na tragédia, no dia em que ocorreu a Eram do grupo do ano passado. Exatamente. Já, mas não foram convocados para a viagem, né? Alguns machucados, outros que não faziam parte ali do elenco. Temos nesse momento uma queima de fogos aqui do lado externo da Arena Condá, na cidade de Chapecó. São esposas, são familiares, filhos, né? A tragédia vitimou muita gente, né? Quer dizer, muitas famílias foram desfeitas, muitos planos foram cortados, muitos sonhos ficaram pelo caminho. E ainda há, né? Quer dizer, no momento em que a Chapecoense se reconstrói como time de futebol, como clube que vai voltar às suas atividades a partir de hoje, mas ainda tem uma série de questões, né, que ficam aí pelo caminho para serem resolvidas, né? E o amparo a essas famílias talvez seja a principal delas, né? De gente que perdeu ali o provedor da família, né, o jogador do time da Chapecoense, e esse pessoal que precisa do amparo. Vão saindo aí os familiares dos jogadores que faziam parte do grupo da Chapecoense. Essa é uma imagem do vestiário da Chapecoense aqui na Arena Condá. Você vê que os jogadores estão ali
se aprontando, né, para vir também ao gramado dentro de alguns instantes o novo time que vai sendo montado, que já tem quase 40 jogadores, né? Além dos que foram contratados, que foram cedidos por alguns clubes, meninada da base que subiu. O elenco hoje já tem 37 jogadores, fora, sem a gente contar o Ruschel e o Neto, que ainda tem um processo de recuperação aí pela frente. Tá aí o Jackson Follman, que era um dos goleiros da equipe, que chegou aqui de ambulância, né? Teve todo um cuidado para trazê-lo aqui para o estádio, porque ele ainda carece de mais alguns dias de internação até ser definitivamente liberado do hospital. Como não se render a esses guerreiros que aos poucos conquistaram seu espaço entre os gigantes do futebol? Ser chapecoense é honrar a camisa dentro e fora de campo. É torcer, vibrar, gritar, se emocionar. Ser chapecoense é encarar a adversidade com bravura e jamais desistir de sonhar. Aí o pessoal da diretoria da Chapecoense, com o presidente do Palmeiras que está ali. De pessoas que um dia projetaram o futuro e trabalharam incansavelmente para que hoje pudéssemos vivenciar esse sonho. Temos um legado para honrar e um compromisso de nos manter fortes, unindo a cada passo, pois nessa caminhada... Transmissão ao vivo do Sport TV a partir aqui de Chapecó, Arena Condá. Estamos aqui no oeste de Santa Catarina, celebrando o ressurgimento da Chapecoense, que remonta o seu time, que vai curando as suas feridas e vai tentando dar passos em direção ao futuro. E mais uma vez a gente lembra, torçamos para que todas as situações pendentes ainda sejam resolvidas, principalmente no que diz respeito à assistência às famílias, né? Essa semana houve algumas reclamações aqui e ali de que está faltando um pouco de apoio, de que o dinheiro não está chegando. Vários amistosos foram realizados no final do ano passado com renda revertida aqui, mas a gente sabe que tem uma questão inclusive burocrática, né, desse dinheiro ser liberado, ser enviado para essas pessoas. Então que tudo isso seja resolvido rapidamente para que essas famílias não fiquem aí sem acolhimento. Vai saindo aí o Follman, ele que está com a taça ali da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, no telão, você vê lá em cima, vai sendo reproduzida, né, um pouco da história da Chapecoense recente, que vinha crescendo, né, num time que em 2009 estava na Série D, né? Em 2009 subiu para a Série C e a partir dali uma arrancada que em 2013 levou o time para a primeira divisão, onde estava e onde vinha melhorando a cada temporada. Este ano já tinha feito, o ano retrasado, né, já tinha feito uma campanha interessante na Copa Sul-Americana. O ano passado chegava até a final e acabou ficando com o troféu. E esse ano terá a participação na Libertadores da América na temporada de 2017. Vamos passar por aqui com destino ao ônibus. Bem, ficam então os jogadores do Palmeiras agora aqui no gramado, fazendo o seu aquecimento, e já virão também os jogadores da Chapecoense para iniciar o seu processo de aquecimento. Danilo defendendo, Rangel, artilheiro, equipe organizada. A arena tava lotada, a arena tava lotada.
Vamos com informações então dos nossos repórteres, enquanto aguardamos então o próximo momento aí da cerimônia. O Marcos Carvalho, que está de olho aí na equipe da Chapecoense, a nova equipe da Chapecoense, e a Fabiola Andrade de olho neste renovado Palmeiras, campeão brasileiro, mas que tem muitas caras novas para a temporada. Boa tarde, Marquinhos. Olá, Milton, um grande abraço para você, para todo mundo que acompanha esse dia especial para o futebol brasileiro, essa nova Chapecoense se reerguendo depois de quase 2 meses aí de um sentimento muito constante, muito forte. Hoje nós tivemos aqui imagens realmente contundentes, vendo aqui familiares ainda se recuperando dessa tragédia aérea de Medellín. Daqui a pouquinho, o novo time da Chapecoense vai entrar em campo aqui para o aquecimento. É um time completamente renovado, como você disse, praticamente 37 jogadores aí nesse elenco para 2017, e realmente o planejamento da Chapecoense vai ter que ser preciso, porque praticamente a equipe vai disputar aí entre 80 até 90 jogos ao longo dessa temporada 2017. Foram 25. Nesta celebração da vida que promove aqui a Chapecoense em Santa Catarina. Está vendo aí já o pessoal do Palmeiras, a delegação do Palmeiras está vindo aqui para o gramado também, já para iniciar o seu processo de aquecimento. Palmeiras está aí o Felipe Melo, né? A mais recente, talvez a mais importante contratação do Palmeiras. Está aí o Dudu, capitão do time na temporada passada e que vai permanecer capitão, né? Apesar da volta do Fernando Praz ao gol do Palmeiras depois da contusão do segundo semestre do ano passado, o Eduardo Batista anunciou que o Dudu continua capitão do time. Aí o Fernando Praz, Jailson que brilhou, né, na ausência do Fernando Praz ano passado. Ela ficou invicto no campeonato, né? O Palmeiras com o Jailson no gol não perdeu até com a conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado. Aí o Fabiano, né? Fabiano que teve uma história que ele passou pela equipe da Chapecoense e, curiosamente, no jogo do ano passado que concretizou o título brasileiro para o Palmeiras, ele fez o gol da vitória, né? Que foi o último jogo oficial do time da Chapecoense do ano passado. Aí o time teve um acidente e volta a jogar aqui exatamente contra o Palmeiras. Nós temos em todas as redes que cercam aqui, as grades que cercam o estádio, você está vendo ali até atrás do gol, temos pequenos origamis, né? São pequenas aves, pássaros, aves que foram colocadas em todo o entorno do estádio, penduradas aqui nas grades do estádio. Alguns corações estão espalhados por aí, enfim, tem todo um clima de muita confiança de que o futuro que tem pela frente aí o time da Chapecoense vai ser bom. Estamos vendo os origamis aí os corações de papel. Em todo o entorno aqui do estádio a gente tem essa ornamentação, vamos dizer assim. Seguem as homenagens aí às famílias. A gente fala dos jogadores, mas claro que tem comissão técnica, tem dirigentes, tem pessoal administrativo, tem todo o elenco, né, da Chapecoense que estava a bordo daquele voo. E nós aqui do outro lado, né, os nossos companheiros jornalistas que também faleceram naquela tragédia. É toda uma temporada muito atípica, Milton, Rafa, amigos.
ligados no Sport TV, por tudo, evidentemente, que aconteceu. Recentemente, até durante a programação do Sport TV no Seleção, a gente teve a oportunidade de conversar com o presidente da Chapecoense, o Arlindo Ness, e ele explicando que, diante de tudo isso, você tem que ter alguns... O Alan Ruschel recebendo mais um abraço ali. Esse aí vai voltar a jogar, como a gente disse, vai ser mais um momento marcante, emocionante, a plaquinha do Alan Ruschel subindo, o Neto mais uma vez aí. E o presidente explicando, Milton, que além da preparação técnica, física, fisiológica, natural de qualquer time de futebol, tem muito agora de dedicação da direção, da comissão técnica em cima do lado psicológico. Porque todo jogo da Chapecoense, principalmente fora de casa, vão ter homenagens, as lembranças que devem ser sempre presentes, mas de preparar essa turma para segurar firme essa pressão extra, né? Durante toda a temporada ter que conviver com essas recordações. E convidamos a todos para se acomodarem no estádio. Muito bem, nós vamos ter a saída agora desses familiares todos que estavam aqui no gramado. Essa estrutura que foi montada ali para eles também vai ser retirada, porque nós vamos ter então a apresentação na sequência aí nós vamos ter na sequência a apresentação do grupo que a Chape está montando aí para esta temporada de 2017, que vai ser uma temporada tão importante e tão intensa, né? Porque é uma sequência de campeonatos, né? Começa com a Primeira Liga, tem o Campeonato Catarinense, tem a Libertadores, tem a Copa Sul-Americana, enfim. O próprio Campeonato Brasileiro que virá mais à frente, né? É um ano de muita competição para o time da Chapecoense. O pessoal do Palmeiras já está aí batendo bola, fazendo o seu aquecimento pro amistoso. Aqui na Arena Condá, no oeste de Santa Catarina, na cidade de Chapecó, que é uma cidade que tem 210 mil habitantes. O seu entorno aqui, você poderia chamar de região que tem os municípios, chega a cerca de 400 mil pessoas aqui na região de Chapecó, que é uma cidade cuja área, né, cuja extensão atinge até a fronteira com o Rio Grande do Sul. 5 jogadores contratados, um técnico novo, Wagner Mancini, ou seja, diretoria nova também, o Plínio Denês, chegando aqui, assumindo essa Chapecoense para tentar fazer bonito, honrar as cores da equipe catarinense. Milton. Eu sou da Chape, pentacampeão, tá estourado, o melhor time é a Chape. Eu sou da Chape, eu sou da Chape. Legal, Marquinhos, muito obrigado. Vamos agora com a Fabiola Andrade, informações do Palmeiras. Olá, Fabiola, boa tarde. Pentacampeão, tá estourado, o melhor time é a Chape. Eu sou da Chape, eu sou da Chape, pentacampeão. Muito bem, tivemos um problema técnico aí com o microfone da Fabiola. Já ela voltará e tarará. Voltará não, entrará pela primeira vez na nossa transmissão e trará informações a respeito deste Palmeiras, que vem aí com o título de campeão brasileiro, mas que investiu em novas contratações. É um time ainda mais forte, Rafa, você acha, para essa temporada, com as contratações que fez? Ainda mais forte, Milton, sem dúvida, com relação a elenco. Mas é um trabalho iniciando do zero com relação à comissão técnica, né? O Eduardo Batista recebendo mais uma grande oportunidade num clube grande, com um sarrafo lá em cima, uma exigência muito alta para essa temporada 2017. A gente sabe que o torcedor do Palmeiras vislumbra sim conquista de América, de Libertadores, enfim, disputa de Mundial de Clubes. E ele tem muito pouco tempo para colocar em prática as ideias dele, que são um pouco diferentes das ideias do Cuca. O Palmeiras era muito competitivo, tem tudo para permanecer competitivo, mas com um olhar um pouco diferente. A gente vai poder acompanhar isso em campo com o decorrer da temporada. Você está vendo aí a imagem do vestiário da Chapecoense, né? O novo time que foi formado, os jogadores estão se abraçando, estão se cumprimentando, que virão para o gramado neste momento também para o seu processo de aquecimento e para que a gente tenha até a apresentação desses novos jogadores. Diga, Marcos. Estou aqui ao lado, Milton, do médico Edson Stakonski, que acompanhou praticamente todos os dias, né? Desde a tragédia aérea de Medellín, depois acompanhou cada atleta sobrevivente, também o Rafael Renzel, enfim, ele acompanhou todo esse drama e hoje aqui prestando mais uma vez solidariedade, realmente homenageando mais uma vez esse elenco da Chapecoense. Doutor, o senhor que esteve presente praticamente em todos esses dias, qual que é o sentimento nesse momento? É um sentimento de missão cumprida, apesar de toda a comoção, toda uma tristeza. Terça-feira a gente encerra essa missão, que é da alta para o coma.
Nós quando saímos daqui, quando acordamos naquela noite fatídica, extremamente angustiados e sem saber do que era, esperando que seriam vários sobreviventes, mas já às 9 horas da manhã já sabíamos que tinha uns poucos. A gente saiu com uma missão, que quem estivesse vivo, a gente traria de volta. E graças a Deus a gente cumpriu essa missão. Então, todos estão de volta. Obrigado pela participação do Dr. Edson. Volto com você, Milton. Legal, Marquinhos, muito obrigado. No momento que está entrando aqui o mascote do Palmeiras, que é o Periquito, né? E o Índio Condá, né? Que é o mascote da equipe da Chapecoense. E os dois índiozinhos ali que vêm junto com eles aqui para o centro do gramado nesses momentos que antecedem aí Chapecoense e Palmeiras. A Chapecoense, Vilarão, me parece que teve uma atitude, do meu ponto de vista pelo menos, né, muito coerente, né, a não aceitar qualquer tipo de empréstimo. Não, fulano lá que parou de jogar, mas ainda está bem em forma, ele pode vir. O fulano que quer se oferecer para jogar, ele que já estava encerrando a carreira. Eles foram aceitando os pedidos que estavam de acordo com a filosofia do time para montar um bom time, né? Não só para montar um time, mas para montar um bom time que seguisse competitivo como vinha sendo nas últimas temporadas, né? Sem dúvida. Quando você citou essa subida da Chapecoense, os últimos anos de acesso, é um trabalho muito bem feito dentro de campo, mas com uma ideia bem clara. Graças a ela, a gente está acompanhando aí a movimentação do pessoal vindo a campo, de não ter essa história de que grandes estrelas. Primeiro é gente que entenda a ideia de trabalho, a concepção da Chapecoense, porque foi graças a essa base que o time conseguiu esses resultados, essa campanha tão estruturada. E aí está o novo time, o novo elenco da Chapecoense entrando aqui no gramado da Arena Condá. Os jogadores vão sendo recepcionados ali pelos palmeirenses que já estavam aqui no campo. Como já foi dito, inclusive, no time da Chapecoense tem 3 jogadores com origem no Palmeiras, que estão emprestados aqui. Há no Palmeiras jogadores como o Fabiano, que passou pela Chapecoense, e o Ioran, né, que é nascido aqui em Chapecó, surgiu na base da Chapecoense e agora foi negociado e está integrando o elenco do Palmeiras, enfim. Aparentemente é um laço que só tende a se estreitar entre as duas equipes em verde e branco. É um elenco que tem tudo, Milton, para se modificar bastante ao longo da temporada. Serve até como grau de comparação o que foi o trabalho da Chapecoense em 2016. Dos 22 jogadores que estavam no avião, no acidente em Medellín, 14 deles haviam chegado no início na temporada de 2016. 9 deles com a temporada em andamento. Um time que ia se construindo ao longo da temporada, que teve inclusive a perda do Guto Ferreira, né? Ali na metade da temporada, no meio de junho, indo para o Bahia, e a chegada do Caio Júnior. E que tinha uma margem, sim, uma espinha dorsal montada já com o Kleber Santana de 2015, o Gil, enfim, Danilo e Bruno Rangel há mais tempo, mas que também soube se reconstruir, inclusive dentro de 2016, ao longo da temporada. Isso deve acontecer novamente, né? Esse primeiro momento, com várias chegadas, 23 contratações, era fundamental, necessário, mas isso vai se ajustar ao longo do ano. Estamos vendo aí o camarote, né, onde estão os atletas ali, os sobreviventes, e alguns familiares também, enfim. O pessoal da Chapecoense montou uma área aqui para que eles possam assistir ao jogo também. Na sequência entre Chapecoense e Palmeiras, aqui na Arena Condá, na cidade de Chapecó, que tem um dia lindo, né? Um sol forte desde cedo, muito calor. Agora, hoje em relação a ontem, né, a gente tem um tempo muito mais nebuloso, tem muito mais nuvens no céu, até, dando pinta até que a gente pode ter uma chuva aí no final da tarde, no começo da noite, para continuar a vida, né? Para retomar a vida. Todo um processo, né, Milton? Inclusive o evento de hoje, esse amistoso que reúne, deve encher aqui a Arena Condá, tudo em prol das famílias, das pessoas direta e indiretamente envolvidas nessa tragédia. Muitas crianças, né? São os filhos desses profissionais que faleceram lá na Colômbia. É do Brasil, mas mais do que tudo. Crisley Schwab é a voz de quem você está ouvindo aí, é uma jornalista aqui da cidade que está sendo a apresentadora deste evento aqui antes do amistoso entre Palmeiras e Chapecoense. Nós merecíamos estar nessa final. Nós sabemos aqui o trabalho que nós fizemos aqui desde o início do ano, depois que chegamos no Caio. E é todo mundo aqui, direto, atleta, comissão, como eu falei aqui na semana do Sr. Jorge. Do roqueiro ao presidente,
cada um faz sua função, por isso que nós somos grandes. É do roupeiro ao presidente. Nós merecíamos estar nessa final. Nós sabemos aqui o trabalho que nós fizemos aqui desde o início do ano, depois que chegamos no Caio. E é todo mundo aqui, direto, atleta, comissão, como eu falei ali na semana do seu Jorge, do roupeiro ao presidente, cada um faz sua função, por isso que nós somos grandes. É do roupeiro ao presidente. Sandro, né, o ex-presidente, que faleceu na queda do avião, no momento em que o time tinha se classificado para a final, né? E ele dizendo ali da importância de todos os integrantes do clube, né? Não só os jogadores, o presidente, mas até lá o pessoal que cuida da rouparia, cozinheiro, enfim. E por isso, inclusive, os roupeiros do clube estão sendo chamados até para participar da entrega das medalhas agora para as famílias. Para fazer a entrega das medalhas, convidamos senhor Plínio Davi Denez, Jorge Luiz de Andrade e Valdo Flores, que são os roupeiros hoje da Chapecoense, vão participar aí junto com o Plínio Davi Denez, que é o presidente da Chapecoense, o Gilvan Vivian, que é o presidente do Conselho Deliberativo, o Ivan Toso, que foi o presidente em exercício, né? Ele ficou nesse intervalo aí entre o acidente e até a nova diretoria tomar posse. Enfim, estão todos aí para fazer parte dessa doída cerimônia, né? É uma doída, para essas pessoas, uma cerimônia muito dolorida, que mais uma vez as feridas vão sendo cutucadas ali, vão sendo abertas, a saudade batendo. Ó glorioso verde que se expande. O garoto tá com a camiseta ali que tem o Kleber Santana, né? Imagino até que seja filho do Kleber Santana, que era o capitão do time. A gente vê ele erguendo taça ali na camiseta do garoto. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor, leva consigo o coração. O presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, também está ali, foi convidado, já que o Palmeiras foi um dos times que mais rapidamente se solidarizou com a Chapecoense, não só cedendo jogadores, mas fazendo esse amistoso aqui com toda a renda revertida para as vítimas, aí, as familiares. E o Palmeiras pagando até as suas despesas para estar aqui em Chapecó para fazer esse amistoso. O Palmeiras cedeu 3 jogadores, o Amaral, o zagueiro Natan, o João Pedro. Um clube que se envolveu bastante. O próprio pessoal da Chapecoense, ao longo dos últimos dias, tem destacado muito essa solidariedade de vários clubes. E o Palmeiras, nesse meio, com 3 atletas, se destacou bastante. Tu és quem em toda Santa Catarina. Ó glorioso verde que se expande entre os estados, tu és sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor, leva consigo o coração de uma cidade. Meu furacão, tu és sempre um vencedor, sempre honrando nosso escudo com sua raça. És alegria nos estádios, nunca só, na imensidão e vastidão de nosso estado. Chapecoense, tu és sempre Chapecó, a força imensa de sua fiel torcida, que nos estádios tudo é lindo e nos fascina. A nossa massa, meu verdão, mexe contigo. Tu és querido em toda Santa Catarina. A nossa massa, meu verdão, mexe contigo. Dias, Diego, a gente vai vendo pelas camisas, elas estão com as camisas vestidas ao contrário para que fique ali na parte da frente os nomes, os números dos jogadores que faleceram. Gil, né? Daqui a pouco, inclusive, nós vamos ter a apresentação oficial do novo elenco. O novo elenco foi formado nesse período de menos de 2 meses aí.
muitos jogadores emprestados, muita gente foi contratada pela própria Chapecoense. Meninos que vieram da base, né, do time aqui de Chapecó, os que ficaram do elenco do ano passado, já todo o elenco vai ser apresentado aqui.